Meu sobrinho, filho do meu irmão, jogou meu bolo de aniversário no chão e disse: come do chão. Eu não disse uma palavra. Naquela noite, minha mãe mandou uma mensagem: decidimos cortar todo o contato. Fique longe para sempre. Meu irmão curtiu. Respondi: amanhã retiro meu nome de todos os empréstimos. À meia-noite, o grupo da família explodiu, 53 chamadas perdidas. Meu nome é Alex. Tenho 33 anos. Sou o irmão mais velho, caminhoneiro de longas distâncias, capaz de reconhecer cada lanchonete na I-80 só pelo cheiro da fritura. Durmo mais na cabine do caminhão do que em uma cama. Carrego uma garrafa térmica de café preto, um atlas de papel no porta-luvas e um caderninho onde anoto quilômetros, combustível e lembretes como ligar para a borracharia em Omaha. Na minha família, eu sou o que resolve, o que carrega, o dos ombros largos. Parece elogio, até você perceber que significa mula. Mamãe diz que nasci sério. Papai se gabava de que eu conseguia estacionar um reboque no espaço do tamanho de uma caixa de sapatos. Já meu irmão mais novo, Ethan, é o oposto, espalhafatoso, barulhento, alérgico ao tédio. Ele causa confusão e depois transforma o caos em histórias engraçadas. Todos riem. Mamãe diz: esse é o nosso menino de ouro. E eu sou o fundo da cena. Se uma mesa precisa ser carregada, sou eu quem carrega. Se uma conta precisa de um nome, é o meu. Este ano, meu aniversário caiu no sábado entre duas viagens. Tinha 34 horas de descanso, e mamãe insistiu: fica aqui, querido, para descansar. O que significava dirigir até o subúrbio em vez de dormir na boleia. Não discuti. Levei um bolo simples da loja. O dinheiro anda curto e Ita esqueceu a carteira, como sempre. Também levei pratos de papel, porque eu sempre trago o que todo mundo esquece. A casa cheirava a limpador de limão e frango assado. Uma toalha plástica com balões estava presa à mesa de jantar. Ethan chegou atrasado, de óculos escuros dentro de casa, sem levar nada, contando histórias sobre networking num bar. Seu filho Max, de 5 anos, corria pela sala com meias de dinossauros. Fui eu quem deu no último Natal. Ele adora. Cantamos o parabéns. Soprei as velas. Cortei as fatias. Entreguei os pratos. O último pedaço tinha meu nome escrito em glacê azul. Estendi para Max: feliz aniversário, campeão, eu disse. Ele olhou para Ethan, esperando um sinal. Ethan deu um sorrisinho de canto. Max segurou o prato com as duas mãos, virou como se fosse uma panqueca e deixou o bolo cair. Esparramou. Glacê no azulejo, na minha bota, na orelha do cachorro. Max caiu na risada. Ethan riu ainda mais. Come do chão, disse Max, cheio de orgulho, como se tivesse acertado a fala de um filme. Eu não disse nada. Só olhei para a bagunça. Mamãe ofegou e soltou aquele risinho contido que faz quando quer evitar conflito. Papai resmungou algo sem sentido. Ethan deu de ombros. Relaxa. Ele tá brincando. Mas não era sobre o bolo. Era sobre a permissão. Sobre o olhar de Ethan de teste, de desafio. O mesmo olhar que ele tem quando pede um favor pequeno que acaba virando um pagamento mensal. Peguei um rolo de papel toalha do balcão, me ajoelhei e limpei o chão. O cachorro tentou ajudar. Limpei a bota. Levantei, lavei as mãos e disse: tá tudo bem. Viu, Max, disse Ethan. O tio Alex não liga. Todo mundo seguiu com o jantar. Frango, batatas, conversa vazia. Mas algo dentro de mim fez clique, apertando mais um dente da catraca. Quando vesti a jaqueta para ir embora, Max acenou. Tchau, tio. Seus olhos ficaram grandes. Desculpa. Ele só tem 5 anos. Só repete o que ouve. Tá tudo bem, repeti, e senti o gosto metálico das palavras. Dirigi de volta para a cidade com açúcar seco na bota. Estacionei o caminhão no pátio, subi pela escada até a cabine e sentei na beirada da cama. Olhei para as minhas mãos. Estavam firmes. A cabine estava silenciosa.
Cheirava diesel, café velho e o aromatizante de pinho que deixo pendurado porque me lembra o único lugar onde eu descansava quando criança, o caminhão com meu pai, motor batendo, janelas entreabertas. Naquela noite, depois do banho no terminal e dos no odres de micro-ondas na sala dos motoristas, eu ainda não sabia que mamãe mandaria uma mensagem tão formal que parecia a carta do RH. Não sabia que Ethan colocaria um coração do lado, como um carimbo. Não sabia que minha resposta faria o grupo da família explodir como um transformador queimado. Eu só sabia que o chão estava limpo e que eu estava cansado de ser o pano de chão. As pessoas sempre querem o final. Querem o print, a frase de efeito, a explosão. Mas nunca é uma só explosão. São anos de vazamentos pequenos. Comecei a dirigir aos 21. Corridas locais, no começo. Aos 25, já fazia viagens longas. Eu, a cabine leito, e os quilômetros passando como um metrônomo. O dinheiro não é de filme, mas é certo. Você aprende a fazer os números fecharem. Combustível por milha. Motel, às vezes. Concertos. Pneus. Coisas de adulto. Coisas chatas. As minhas favoritas. Ethan odiava o tédio. Pulava de um projeto a outro, um food truck de smoothies, uma marca de camisetas, uma aposta em cripto que engoliu o aluguel. Mamãe chamava de empreendimentos. Papai dizia fases difíceis. Eu chamava de meu problema. Era só alguém dizer, seu crédito é melhor. Primeiro foi o carro dele sem entrada, histórico ruim, o vendedor exigia um fiador. Mamãe me ligou enquanto eu esperava fora de um armazém em Des Moines, 6 da manhã. Assina, filho. Ele vai pagar. Eu tinha 26, meio acordado, colete refletivo, copo de isopor na mão. Assinei. Ethan atrasou o segundo pagamento. O banco ligou para mim. Eu paguei para que o golpe não caísse no meu nome. Depois veio um cartão corporativo, só para combustível e suprimentos. Ethan disse, deixa comigo. Mas não deixou. As taxas de atraso se empilharam como paletes. Eu só vi as faturas quando já estavam em vermelho e gritando. Mamãe chorou, vamos resolver isso. Nada foi resolvido. Liguei pedindo para tirarem meu nome. Não deu. Era conta conjunta. Bloqueei para novas compras e comecei a pagar o saldo, enquanto ele dizia que estava entre depósitos. Depois, o joelho do papai piorou. O hospital pediu um depósito. Urgente. Esse eu não me arrependo. Fiz a transferência. Papai chorou, você me salvou, filho. Mas anos depois, sempre que menciono alguma dívida, alguém diz, depois de tudo que fizemos por você, e eu fico querendo perguntar o que exatamente foi esse tudo, além de supermercado, escola e gritos para eu cortar a grama. Aos 30, meu nome já estava preso a 3 coisas, o financiamento do carro do Ethan, refinanciado uma vez para reduzir a parcela que mesmo assim eu acabei pagando. Um cartão de loja que ele abriu na minha frente porque tinha promoção. Ele comprou uma TV para a sala da mamãe. A gente vai usar juntos, disse a gente, no caso, era ele, já que eu nem morava lá. E uma linha de crédito para estoque, quando as camisetas da marca dele iam bombar. As camisetas não bombaram. A dívida, sim. Enquanto isso, eu dirigia à noite, sob chuva, nas serras. Aprendi a cochilar em estacionamentos entre alarmes do refrigerador. Aprendi quais paradas de caminhão tinham chuveiros decentes e quais cheiravam a meia molhada. Pulei aniversários e feriados, carga não respeita calendário. Quando aparecia, levava carne boa, bolo, consertava a porta que rangia, trocava lâmpada e deixava o Ethan dominar a conversa. A gente repetia o mesmo roteiro, eu provia, ele brilhava. Mamãe sorria pro brilho. Cada pedido vinha com um laço bonito. É só temporário. Você é o único em quem confiamos. A gente faz isso por você. O laço se desfazia quando eu dizia não. E eu não dizia não com frequência. Quando tentava, mamãe punha a mão no peito como se a ideia tivesse quebrado uma costela. Família ajuda família, ela dizia, o que sempre significava eu empurrando o carrinho morro acima enquanto Ethan deslizava atrás, segurando na alça. No ano antes do bolo, o Smoothie Track 2.0 do Ethan precisava de uma licença.
Ele esqueceu de pagar uma taxa. As multas vieram. Ligou às 10h08 da manhã, enquanto eu esperava fora de um armazém em Bakersfield, com o refrigerador do caminhão roncando e o relógio correndo pro limite de horas de serviço. Mano, preciso de 1.200 até amanhã de manhã ou perco a vaga. Te pago na sexta. Na sexta eu não tenho sinal, vou estar em Wyoming, eu disse. Põe no cartão. Eu resolvo. O cartão era conjunto. Não existia eu resolvo. Existia eu ouvindo o futuro na voz dele. Enviei. A sexta chegou e passou. A outra sexta também. A multa veio mesmo assim, porque ele já estava atrasado antes de me ligar. Max nasceu no meio dessa confusão. Segurei ele no hospital enquanto Ethan fazia vídeo pro Instagram. Bem-vindo ao mundo, pequeno rei. Virou a câmera pra mim e disse: esse é o cara que vai te ensinar a trocar um pneu. Eu sorri. E engoli tudo. Eu quis dizer, esse é o cara que paga pelos pneus que você estoura. Conforme Max crescia, cresciam também as contas do Ethan. Ele adorava equipamentos. Primeiro o carrinho de bebê o melhor do mercado, depois uma cadeira gamer, depois um celular para o trabalho. Às vezes escapava, põe no nosso cartão. Como se meu nome não estivesse soldado às impulsividades dele. Eu reclamava. Ele fazia bico. Mamãe ligava, por favor, Alex. Seu irmão está tentando. Você sabe como ele é. Sim, eu sei exatamente como ele é. E ele também sabe. É um homem que trata Tentaram como moeda e ainda espera troco. Vieram as pequenas humilhações. Ethan brincando no jantar sobre o Alex e suas planilhas. Mamãe rindo. Ele adora fazer listas. A vez que Ethan pegou meu GPS porque usar o sinal do celular é coisa de plebeu e me devolveu o aparelho todo grudento de refrigerante. Ou quando usou meu cartão de combustível num posto qualquer porque esqueci a carteira, o que gerou um alerta de fraude no meio de uma entrega e me deixou no telefone com a central às 3 da manhã explicando porque o caminhão tinha abastecido numa cidade onde eu nem estava. Comecei a anotar tudo, com data. 4 de abril R$ 250, taxa atrasada da licença. 19 de maio R$ 480, emergência de estoque. 2 de junho R$ 90, não consigo pegar o remédio do Max até sexta. Esse eu paguei sem perguntar nada. 30 de junho R$ 310, te faço o Pix à noite. Não fez. Números não têm sentimentos, mas os meus começaram a carregar peso, como tijolos. Na estrada, a gente aprende a perceber sinais sutis, uma vibração antes do pneu estourar, um cheiro antes da correia arrebentar. Família também tem sinais. Pequenas coisas que avisam quando a quebra está chegando. O bolo não foi a quebra. Foi o teste do alarme. Todos ouvimos. Todos continuamos comendo frango, fingindo que nada estava pegando fogo. Naquela noite, parado no pátio, o celular vibrou às 21h47. A mensagem da mamãe chegou como um memorando formal: decidimos cortar todo contato. Fique longe para sempre. Sem contexto, sem preâmbulo, só a sentença. Reconhecia as digitais. Ethan escreve com drama. Mamãe copia o tom. Um segundo depois, Ethan curtiu a mensagem. Um coraçãozinho vermelho ao lado de para sempre. Fofo. Digitei uma resposta e apaguei. Outra, e apaguei de novo. Andei de um lado pro outro na sala do terminal, iluminada por uma máquina de pipoca que nunca funcionava. As palavras que sobraram não eram ameaça. Era um plano. Um plano que eu vinha construindo em silêncio há meses, mas nunca tinha coragem de dizer em voz alta. Removendo meu nome de todos os empréstimos amanhã. Enviei. Coloquei o celular virado para baixo. Fiz café instantâneo. Não virei o aparelho quando começou a vibrar. Fiquei vendo o relógio chegar à meia-noite enquanto a tela piscava como um farol que eu me recusei a olhar. Às 0h54, a curiosidade venceu. Virei o celular. O grupo da família estava em chamas. 53 chamadas perdidas. Os mesmos números, repetidos. Mensagem da mamãe: o que isso quer dizer? Do papai: Ethan, você não pode.
Depois, então não vai. Depois, melhor não fazer isso. E um áudio. Eu não ouvi. Coloquei o celular de novo virado. A cabine zumbia. Fechei a cortina. Dormi como quem sente um palete sendo retirado do peito. Bancos cheiram a papel e café requentado. Entrei às 8h59 com minha pasta. Montei ela em pausas de estrada, impressões, contratos, números de conta, políticas que li. Enquanto esperava, pedi para falar com um especialista. Uma mulher chamada Carla me recebeu. Como posso ajudar? Perguntou. Preciso iniciar a remoção do meu nome de tudo que a política permitir. Consignatário, garantidor, conta conjunta. Eu sei as regras. Estou aqui para seguir as regras, eu disse. Ela assentiu. Vamos uma por uma. Fizemos o financiamento do carro primeiro. Eu podia pedir a remoção, mas Ethan teria que se qualificar sozinho ou conseguir outro fiador. A linha de crédito. Eu podia revogar a garantia por escrito, o que geraria uma revisão e congelaria novos aumentos. O cartão conjunto da loja. Eu podia bloqueá-lo para novas compras e definir um plano de quitação. Eu rubricava. Eu assinava. Carla carimbava. Cada carimbo soava como uma fechadura se trancando. Meu celular vibrava sem parar. Eu deixei. Carla deslizou as cópias na minha direção. Você está fazendo a coisa certa, disse ela, com uma voz firme, como uma ponte antiga que já viu muitas enchentes. Saí do banco e dirigi até a casa dos meus pais. Eu sabia que o espetáculo estaria lá. Estacionei na rua. O carro da mamãe, o caminhão do papai, o hatch do Ethan com uma multa enfiada sob o limpador. Mamãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. Na sala, a TV estava desligada a milagre. Papai sentado, tenso. Ethan andando de um lado para o outro com o celular na mão, como se fosse uma arma. Explique-se, disse mamãe. Segui o protocolo, respondi. Estou me retirando de situações nas quais nunca devia ter entrado. Ethan riu, debochado, por causa de um bolo, é isso? Você é mole. Não se trata de bolo, eu disse. E eu não sou mole. Eu só cansei. Papai tentou soar racional, filho, seja prático. Se você sair, o crédito do seu irmão vai ser dele, interrompi. Assim como o meu é meu. Os olhos da mamãe se estreitaram. Nós te criamos melhor que isso. Vocês me criaram para trabalhar, eu disse. E eu trabalho. Me criaram para consertar. Eu consertei. Vocês transformaram isso no meu cargo. Ethan apontou para mim. Você adorava ser o herói. Não, eu disse. Eu amava o silêncio. Ajudar era o único jeito de conseguir um pouco dele. Ele se aproximou. Desfaz isso. Não. Ele tentou o velho truque, o Max vai sofrer. Olhei firme. Seu filho vai aprender com o que você faz, não com o que eu pago. O silêncio se estendeu. Dava para ouvir o relógio, o zumbido da geladeira, um carro passando lá fora. Mamãe foi direto no ponto fraco, se você sair, não volte mais. Respirei fundo. Minha voz ficou plana, estável, o mesmo tom que uso quando manobro um reboque na chuva. Ontem à noite você me disse para ficar longe para sempre. Foi emoção, ela rebateu. Você sabia o que eu quis dizer. Eu sei o que você escreveu, respondi. E eu acreditei. Ethan levantou o celular como se fosse um espelho. Você acha que alguém vai te aplaudir por isso? Uau, o Alex finalmente disse não. Vai rastejar de volta quando precisar da gente. Eu não preciso da aprovação de vocês, eu disse. Eu só preciso do meu nome de volta. Senti o momento chegar como quando a estrada finalmente nivela depois de uma longa subida. Olhei para cada um deles. Minhas mãos estavam soltas ao lado do corpo. Minha voz não se elevou. Isso não é sobre vingança, eu disse. É sobre encerramento. Ethan piscou. Mamãe franziu a testa. O maxilar do papai se mexia, como se mastigasse uma palavra que não saía.
Encerramento significa sem mais coassinaturas, sem mais transferências de emergência, sem mais nada conjunto. Se tentarem me incluir em algo, vou contestar. Se uma empresa ligar, vou encaminhar para vocês. Se me mandarem mensagem à 1 da manhã sobre uma conta que vence às 8, eu não vou responder. Essa é toda a política. Você é sem coração, disse mamãe, com a voz firme como um carimbo. Estou cansado, respondi. E acabou. Virei para sair. Se você sair por essa porta, não espere ser bem-vindo de volta, ela disse. Parei não por drama, só para calçar as botas. Você me disse para ficar longe para sempre, falei, calmo. Finalmente estou ouvindo. A primeira semana foi feita de papéis e silêncio. Troquei senhas. Puxei meu relatório de crédito e circulei as marcas, como um mecânico marcando amassados. Fiz ligações nos intervalos de 30 minutos. Enviei fax em postos de caminhoneiros que ainda têm fax. Aprendi qual música de espera é a pior. O do cartão da loja ganha de longe. Continuei dirigindo. Carga não para por causa de sentimentos. As mensagens da mamãe vinham em ondas. Dia 1, você está cometendo um erro. Dia 2, podemos resolver isso se você se desculpar. Dia 3, Max chorou por você. Dia 4, uma foto de Max segurando um desenho de caminhão. Ele disse que é o seu. Dia 5, me liga agora. Dia 6, seu pai não está dormindo. Dia 7, silêncio. Ethan alternava entre ameaças e piadas. O banco disse que não dá, mano. Seja real. Tá, sério agora. Me liga. Max perguntou por que você odeia ele. Você deve isso pra gente. KKK. Você vai ceder. Mandou um áudio às 2h11 da manhã. Eu estava na I7, limpadores batendo na chuva. Não ouvi. Mas imaginei o tom arrogante, depois ferido, depois arrogante de novo. Papai ligou de um número desconhecido. Deixei ir pro correio de voz enquanto abastecia num Loves. A voz dele estava rouca. Alex, não sei o que dizer. Sua mãe está bem. Eu entendo mais do que você imagina. Só, não deixa isso ir longe demais a ponto de não poder voltar. Desligou como se o telefone o queimasse. O trabalho começou a parecer diferente. Minha cabine parecia maior. Limpei o painel com um pacotinho de lenços. Arrumei minha cama no dormitório do caminhão, cantos esticados. Comecei a comer melhor, porque o nó no estômago finalmente se desfez. Ovos e torradas ao nascer do sol. Uma salada em Nebraska que não parecia castigo. Dormia mais de 5 horas seguidas. Meu diário de bordo parecia normal, não caótico. Durante uma pausa em Cheyenne, sentei no balcão de um posto com um prato de bolo de carne e uma garçonete que chamava a todo mundo de querido. Um senhor com boné desbotado perguntou o que eu dirigia. Falamos sobre marchas e subidas de serra. Foi humano de um jeito que as conversas com minha família não eram há anos. Sem segundas intenções, sem cobranças. No meio da semana, Carla do banco ligou. Atualização, disse ela. A conta conjunta da loja foi fechada para novas cobranças. Aqui está o plano de quitação. A garantia da linha de crédito foi revogada, haverá uma revisão. Financiamento do carro, 30 dias para o titular principal se qualificar ou arranjar outro fiador. Obrigado, eu disse e quis dizer de verdade. Não o tipo de obrigado em que uso quando alguém me entrega um problema. Naquela noite, mamãe mandou um parágrafo sobre lobos e matilhas. Você não deixa a família na neve, ela escreveu. Digitei, apaguei, digitei de novo. Terminei com a frase simples com a qual eu podia viver. Amor não exige dívida. Eu não vou carregar a sua. Enviei. Houve um novo tipo de silêncio depois disso. Aquele em que você finalmente ouve a própria vida. Uma entrega. A responsabilidade precisa ser carregada por quem ela realmente pertence. Ele enviou um emoji de caveira. Depois disso, silêncio total. Mamãe agora manda artigos sobre filhos que perdoam, sobre filhos pródigos, com links e legendas como um bom homem não faz contabilidade de mágoas.
Eu não clico. Papai envia mensagens curtas, sempre as mesmas 2 palavras: tudo bem? Eu respondo: bem. Ele réplica: ok. Não é uma troca calorosa, nem digna de cartão de Dia dos Pais, mas é limpa. Ainda não vi o Max. Essa parte dói mais do que quero admitir. Um dia, por impulso, comprei um pacote de meias de dinossauro para ele e deixei guardado numa gaveta. Não vou enviar com bilhete, não quero dar ao Ethan nada que ele possa distorcer. Estou guardando-as para o dia em que o Max for grande o bastante para ouvir a versão simples da história. Talvez num parque, talvez num diner de beira de estrada, num daqueles boxes do fundo, eu com um café, ele com um milkshake. E eu direi: seu pai e eu crescemos numa casa onde a ajuda significava assumir o peso dos erros dos outros. Então vou parar, olhar para ele e completar: eu nunca deixei de te amar. Por muito tempo, eu achei que encerramento era um grande discurso, uma porta batendo e o eco de passos indo embora. Descobri que, para mim, ele se parecia mais com pilhas de formulários, selos de correio, e uma semana inteira dizendo não de formas que finalmente tinham valor. Fechar portas que nunca me levavam a lugar nenhum. Não atender ligações às 1h da manhã. Caminhar sozinho à beira de um lago e descobrir que o silêncio, quando não é castigo, tem som de paz. Eu ainda dirijo. Ainda manobro em docas apertadas sob chuva. Ainda aceno para as crianças que balançam os braços pedindo a buzina, e eu dou longa, alegre, cheia de vida. Ainda mantenho um caderno com anotações de milhas e combustível, mas agora tem uma página nova no fim, um tipo diferente de balanço. Nela escrevi: meu dinheiro é meu. Meu nome é meu. Meu tempo é meu. Não é uma frase completa. Isso não é sobre vingança. É sobre encerramento. Às vezes leio essa página em paradas de caminhoneiro. Não porque esqueça, mas porque o roteiro antigo ainda sussurra, seja útil ou seja nada. Esse roteiro me deu ombros tensos e um histórico de crédito que vivia com medo. O novo é simples: seja honesto. Pague suas próprias contas. Deixe que os outros paguem as deles. Se um dia minha mãe disser sentimos sua falta, eu vou ouvir. Mas se ela disser estamos prontos para parar de usar você, aí sim, aparecerei na mesa da cozinha com uma xícara de café e sem ressentimento. Porque limites não são muros, são portas com fechaduras e regras. As pessoas são bem-vindas quando batem e limpam os pés antes de entrar. Essa não é uma história de vingança. Ninguém foi preso. Ninguém viralizou. É a história de um caminhoneiro que, finalmente, estacionou a carga que nunca foi dele. É sobre escolher pisos limpos em vez de piadas pegajosas. É sobre olhar para uma criança de 5 anos repetindo frases velhas e decidir que o eco termina comigo. Meu nome é Alex, tenho 33 anos. Dirijo um caminhão com meu nome no manifesto e minhas mãos firmes no volante. Meu telefone toca menos. Meu sono é mais longo. Minha bota está limpa. E quando alguém joga meu pedaço de bolo no chão, eu não como. Eu compro o meu próprio. Sento na cabine, tomo café preto e saboreio o bolo enquanto o sol nasce sobre uma estrada vazia e tranquila. Ser livre, descobri, é isso: seguir em frente sem carregar o peso que não me pertence mais.